E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu trago para vocês uma nova série aqui no canal chamada Universo Descoberto, onde eu vou falar um pouco dos seriados que vão ser lançados ainda na plataforma da DC, a DC Universe. E hoje eu vou começar com o Monstro do Pântano. E antes da gente ir pro vídeo, eu quero dar um recado muito rápido. Eu e um pessoal estamos com uma página aí chamada Reviews Project, onde a gente faz review aí de filme, anime, seriado, álbuns, etc. Então, para quem quiser dar uma conferida, eu vou deixar o link na descrição. Dá uma ajudada lá, a gente faz isso porque a gente gosta simplesmente, mas dá um trampo danado. A gente também pretende futuramente postar algumas notícias sobre esse universo aí que a gente fala na própria página. Se vocês gostarem, é legal dar um apoio lá. Só um pedido mesmo. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Episódio de hoje: O Monstro do Pântano. Bom, pra quem não conhece o Monstro do Pântano, ele é um personagem de história em quadrinhos criado por Len Wein e por Bernie Wrightson, para a editora norte-americana DC Comics, e faz parte da editora Vertigo, que mesmo que você nunca tenha ouvido falar o nome dela, deve conhecer pelo menos uma história que ela publica. Dentre os seus títulos mais famosos, e eu sei que tem mais além desses, mas eu vou citar só alguns aqui, é Sandman, V de Vingança, Constantine, Lucifer, dentre outros muitos títulos ainda que nem cheguei a colocar na imagem. Originalmente, o Monstro do Pântano é Alec Holland, um homem que foi transformado num monstro composto por matéria vegetal depois que uma explosão em seu laboratório o encharcou com produtos químicos. Mas a sua primeira aparição foi lá em julho de 71, em Casa dos Segredos, que conta a seguinte história. No começo do século XX, o cientista Alex Olsen é vítima de uma explosão de seu laboratório, planejada por seu colega de trabalho, Damian Wright, que pretendia matá-lo de modo que pudesse ganhar a mão da esposa de Olsen, Linda. Só um adendo aqui, tá galera? O nome dela é Linda. Eu não tô dizendo que ela seja linda. Eu acho que deu pra entender. Pelo menos eu espero. Bom, segue o baile. Olsen é transformado pelos produtos químicos e pelas plantas dentro do pântano em um monstro disforme que volta para matar Rich, antes que este possa matar Linda. Mas, incapaz de revelar a Linda sua verdadeira identidade, o monstro do pântano volta tristemente para as profundezas de sua nova morada. Essa era para ser uma história isolada, ou seja, uma one-shot. Mas, após o sucesso dessa história, pediram para os criadores originais que escrevessem uma série contínua, só que atualizassem ela para o presente e que o personagem parecesse mais heróico. Portanto, a história que conhecemos hoje, que vai ser trabalhada na série, vai contar com Alec Holland, que nas HQs, a sinopse é a seguinte. Alec Holland é um cientista que estava trabalhando em uma fórmula restaurativa secreta nos pântanos da Louisiana, que dizem poder fazer florestas brotar dos desertos. Mas, de repente, ele é morto por uma bomba plantada por agentes do misterioso Sr. E. Olá, tudo bem? Sai! Digo... Poderia me dar licença, Sr. E? Eu preciso terminar. Bem, onde é que eu estava mesmo? Assim é. Bem, após a bomba plantada pelo misterioso Sr. E que busca pela fórmula, Alec Holland, antes de morrer, coberto com os produtos químicos em chamas, foge do laboratório e cai nas águas do pântano. Algumas horas mais tarde, uma criatura que se parece com uma planta humanoide aparece. Muitas das suas histórias na antiga fase da revista envolviam o monstro do pântano buscando uma maneira de se tornar outra vez humano, e a principal diferença entre o primeiro e o segundo é que o último parece mais musculoso do que disforme, além de possuir a habilidade de falar. A impossibilidade de falar de Alex Olsen, que é o antigo monstro do pântano, era o principal motivo pelo qual a sua esposa era incapaz de o reconhecer. Como seu corpo é feito de matéria vegetal consciente, ele pode sustentar a si mesmo através de fotossíntese e compostagem. Possui super força que pode ser aumentada a níveis incalculáveis quando o poder adicional é oferecido a ele pelo verde. Calma lá que eu explico o que é isso aí mais tarde. O monstro do pântano pode controlar qualquer tipo de planta e matéria vegetal. Através desse poder, ele se conecta com a essência da terra e ganha diversas outras habilidades. Pode criar cópias de si mesmo, criar um cérebro gigante que aumenta o seu intelecto, criar ilusões com um tubérculo que cria com seu corpo e, teoricamente, é imortal, já que a sua consciência pode ser passada para qualquer pequena planta da Terra. O Monstro do Pântano original nunca realmente foi de uma equipe do universo DC, até os Novos 52. Porém, ele fez parte do Parlamento das Árvores, um local onde outros elementais descansam. Ele também tem uma amizade com John Constantine, que vez ou outra aparece nas suas histórias e ambos lutam juntos. Já nos Novos 52, ele faz parte da Liga da Justiça Sombria. Eu sei que vocês devem estar meio confusos sobre o que é esse o verde, então calma aí que eu explico. Como eu falei anteriormente, eu já ia explicar. O verde.
O verde ele é uma força elementar que liga todas as formas de vida vegetal na Terra, experimentada pelos elementais como um reino etéreo habitado pelas mentes coletivas do Parlamento das Árvores. Uma e outra vez, o verde escolheu protetores para si mesmo para exercer seu poder contra ameaças à Terra ou de forças elementares opostas, como o vermelho, o claro, o cinza e a podridão. Calma lá que eu explico o que é esses também para não deixar vocês na curiosidade, e também porque eles aparecem nas histórias do monstro do pântano. O vermelho. O vermelho é uma força que liga e permeia toda a vida animal e micro-organismos do universo. Ele se destina a ser a força a partir da qual uma série de heróis alimentados por animais obtém suas habilidades. Eu já sei que você pensou em alguns. E os mais conhecidos eu acredito que sejam a Vixen e o Mutano. O vermelho é composto pelo Parlamento do Limbo. O claro. Às vezes chamado também de o azul, é uma força que conecta e permeia toda a vida aquática e elementos temáticos oceânicos em geral dentro do universo. Pretende-se que seja a força da qual alguns heróis ou vilões de temática aquática adquirem certas habilidades. Eu sei em quem você pensou e você está certo. O claro é comandado pelo enigmático Parlamento das Ondas, um conjunto de antigos avatares que agora residem como uma ordem de aconselhamento para o claro. O acesso ao claro permite que os usuários se comuniquem com a vida marinha, assim como utiliza certas habilidades hidrocinéticas. O usuário mais conhecido é o Aquaman. O cinza. Ele era a inteligência coletiva de uma consciência fúngica, que derivava e se desenvolvia em uma frequência particular. Sua fonte veio no início da criação, quando o mestre dos Senhores da Floresta, conhecido como Scylla, semeou os planetas com potencial para a vida. Dentro do sistema Sol, as sementes criaram raízes em 3 mundos diferentes, que incluíam a Terra, Júpiter e outro mundo que foi destruído. Nesse terceiro planeta condenado, desenvolveu-se a inteligência fúngica, enquanto na Terra desenvolveram-se plantas que formaram sua própria consciência, conhecida como verde. O Parlamento das Árvores foi formado e encarregado do dever de proteger o verde, onde selecionou um elemental para servir como guardião de sua geração. No entanto, do terceiro mundo destruído do Sistema Solar, veio um meteoro que trouxe uma parte da vida dos fungos Grey para o planeta Terra. Isso aconteceu durante o tempo do 13º Guardião Elementar e um cara chamado Matango mais tarde se ofereceu para ser ultrapassado por O Cinza, a fim de aprender mais com ele em nome do Parlamento das Árvores. No entanto, o cinzento tinha um impulso simples para se espalhar, consumir e destruir seus hospedeiros, o que correspondia ao desejo de poder de Matango. Assim, os dois formaram sua própria consciência coletiva na Terra, que trabalhou em oposição ao verde. A podridão. A podridão, ou o preto, é uma força fortemente associada à morte. A decadência e apodrecimento das coisas vivas é onde ela floresce com sua base no reino dos ossos, nas terras mortas dos Estados Unidos. Como tal, funciona em oposição às forças da vida como o vermelho e o verde. Como as outras forças elementares do seu tipo, a podridão é guardado por um parlamento, o Parlamento da Decadência. Cada membro desse parlamento é um ex-avatar da morte. Não há nenhum usuário conhecido. O preto foi o mais proeminente nos agentes humanos da família Arcane, sendo o principal Anton Arcane, um dos maiores antagonistas do Monstro do Pântano. Existem mais dessas forças que eu falei aqui, que não necessariamente têm ligações com o Monstro do Pântano, mas eu ainda assim vou citar elas, só a nível de curiosidade mesmo para quem quiser saber sobre. O derreter. Continuando, temos também o derreter, que é uma força elementar que está associada a todas as formas de terra no planeta, experimentada pelos elementais como um reino etéreo habitado pelas mentes coletivas do Parlamento das Pedras. Há muito tempo atrás, o derreter era uma vez um no mesmo com o verde, com esta única força representando todo o planeta Terra. No entanto, com o crescimento das primeiras plantas no planeta, ocorreu um divórcio entre os representantes da Terra. Eu não encontrei oficialmente nenhum usuário, então se alguém souber, diz aí nos comentários, mas eu acredito que tem a ver com pedras, porque meio que é um padrão em todos até agora, mas não tenho certeza. O dividido. O dividido é uma força elementar que conecta todas as formas de bactérias da Terra. Antes do desenvolvimento da humanidade, este reino era desconhecido para os outros e vivia em paz. A sua influência no mundo, como a morte e a doença, eram aceitas como parte da natureza, e não como o trabalho de uma força. No entanto, na descoberta da humanidade, este reino descobriu a guerra, aprendendo a resistir na luta contra os antibióticos. Eu também não encontrei nenhum usuário, então a regra do anterior também está valendo para esse. O metal. O metal é um reino que ganhou sem ciência e coesão só no século XXI.
Para quem não sabe, ciência é aquele que percebe as coisas pelos sentidos. O metal não tem propriamente uma narrativa como os outros reinos, mas ele tem uma história bem interessante, se liga só. Ele é composto de inteligências mecânicas de várias fontes e focado em uma base mecânica conhecida como servos, no Círculo Polar Ártico. Ele não é a fonte de todas as habilidades e baseadas em metal, como muitos podem pensar, mas apenas aquelas conectadas ao The Rhythm. The Rhythm, inicialmente chamado de cálculo, é a coleção dos líderes de O Metal, agindo como a versão da inteligência do Parlamento das Árvores, membros ou decadência. Não existe nenhum membro muito conhecido, mas dentre eles estão Omega Cálculos, Machin Queen, porém também já foram recrutados membros de outros parlamentos, como Mickey, que era de O Cinza, e já citado Anton Arcane, que fez parte de A Podridão. O Reino de Fogo. Por fim, existe o Reino de Fogo, que não tem nenhum nome, mas é associado a elementais do fogo e conectado com o Parlamento das Chamas. Essas foram as únicas informações que eu encontrei a respeito dele. Sinceramente, eu não tenho certeza se quem tem habilidades de fogo é de alguma forma conectada a esse reino. Mas fica aí a nível de curiosidade, já que ele existe de toda forma. Agora que já deu pra sacar do que se trata Monstro do Pântano, vamos falar um pouco aí da série e o que já sabemos dela até então. A série vai ser dirigida por James Wan, o mesmo diretor de Aquaman e Invocação do Mal. Vai ser roteirizada por Mark Verheiden, que fez Constantine, e Gary Dauberman, de It, a Coisa. E contará com a produção da Atomic Monster, a produtora do diretor, que também assumirá a produção executiva ao lado de Michael Clear, quando as luzes se apagam. O personagem já teve 2 filmes e uma série de TV, além de uma série animada. Porém, nenhuma delas realmente foi bem aceita pelo público ou crítica, principalmente por ignorar pontos importantes da mitologia do personagem. Agora, pelo visto, isso deve mudar. A sinopse oficial da série inclusive já saiu, e fala o seguinte. Quando a pesquisadora do Centro de Controle de Doenças, Abe Arcane, retorna à casa em que passou sua infância em Roma, Louisiana, para investigar um vírus mortal transmitido pelo pântano, ela desenvolve um vínculo surpreendente com o cientista Alec Holland, apenas para tê-lo tragicamente tirado dela. Mas, enquanto forças poderosas descem a Roma, com a intenção de explorar as misteriosas propriedades do pântano para seus propósitos pessoais, Abe descobrirá que o pântano guarda segredos místicos, tanto horripilantes quanto maravilhosos. E o potencial amor de sua vida pode não estar morto, afinal. Foi divulgado recentemente, durante a primeira edição do DC Daily, programa que promete trazer novidades do DC Universe, a confirmação de que a primeira temporada de Monstro do Pântano será inspirada na publicação Lição de Anatomia, de 1984. Considerada uma das melhores edições já escritas por Alan Moore, Lição de Anatomia mostra Jason Woodruff investigando o Monstro do Pântano, especificamente qual é sua relação com Alec Holland. Também foram divulgadas as informações descritivas de 2 personagens principais, Abe Arcane e Alec Holland. Abe é uma herdeira nascida de uma família rica. O seu background foi bem alterado, dando a ela uma abordagem mais empoderada. O que sabemos dela é que Abe é uma mulher de 30 anos, inteligente, reclusa, profissional, uma espécie de solitária. Abe trabalha para o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, que a enviou para sua cidade natal, Roma, depois de 10 anos, para conferir a preocupante gripe de Roma. Abe Arcane. Depois de perder a mãe aos 8 anos e passar por uma série de famílias adotivas, Abe deixou Roma repentinamente após o ensino médio para estudar medicina. Abe é bom em seu trabalho, mas atualmente não se lida bem com seu chefe. Lutando com o segredo que a levou a sair de sua terra natal e agora com a necessidade de tomar remédios controlados, Abe está apreensivo em voltar para casa e as coisas estão de fato estranhas com Matt, que permaneceu em Roma e se tornou policial. Abe imediatamente se dá bem com o pesquisador de Sunderland Corporation, Alec Holland, mas logo descobre que seus próprios esforços, como os de Alec, são considerados suspeitos pelos habitantes da cidade, que não estão satisfeitos e acham que é melhor desligar o pântano. Abe está preocupada com uma potencial epidemia, uma cidade cheia de pessoas hostis e um estranho, mas sedutor romance à la A Forma da Água, com uma criatura nascida no pântano. Ela vai ser uma personagem regular. Agora vamos falar do então protagonista e obviamente personagem regular, Alec Holland, e o que sabemos dele até então. Bom, ele é um homem de 30 anos, esperto, um pouco cabeça quente, determinado e apaixonado por seu trabalho. Alec Holland. Alec trabalha para a Sunderland Corporation, que aparentemente está construindo um hospital em Roma, como um pesquisador independente, onde descobriu uma conexão entre o pântano e a gripe Roma.
Alec instantaneamente se dá bem com a pesquisadora do CDC, Abby Arcane, natural de Roma. Os dois são muito parecidos, cada qual querendo algo a mais para sua vida. Interessados em ciência e sem uma vida amorosa. Alec não é um grande sucesso com o resto da cidade de Roma, que o vê com desconfiança e até mesmo com uma franca hostilidade. Alec está determinado a perseverar, apesar da hostilidade da cidade. Mas é claro que o pântano tem os seus próprios planos para Alec. Quando ele passa por uma estranha transformação em uma criatura baseada no pântano, com habilidades que ele nunca poderia imaginar. Bom, agora uma notícia bem triste. Infelizmente o seriado vai ser uma exceção e não vai passar no mesmo universo das outras séries da DC. Isso porque o seriado pretende seguir uma trama sombria de horror que não se encaixa às outras produções da plataforma. E para que essa premissa fosse bem executada, os produtores decidiram criá-la num mundo completamente diferente das demais. É a primeira vez, eu acho, que eu torço pro Flash mudar totalmente o universo e, quem sabe, trazer o Monstro do Pântano pro universo principal. Bom, particularmente eu não acho isso de todo ruim não. Acho até que é um ponto positivo. Mesmo que eu fique um pouco chateado por não ver o crossover com Flash, Supergirl, Arrow, eu acho que isso vem pro bem. E pode ajudar a série, inclusive, ao invés de atrapalhar, como muita gente pode acabar pensando. Mesmo que a Abby tenha um background alterado, por exemplo, eu acho que isso não vai alterar em nada no seriado e acho que isso pode ser até positivo, dependendo de como for abordado, é claro. Ele ainda não lançou, então a gente não pode dar opinião sem saber. Se bem que os diretores e produtores são muito competentes, então eu estou confiando bastante nesse seriado. Acho também que eles têm que ter um pouco mais de cuidado com as próprias produções, até porque a DC não anda fazendo muito sucesso no cinema, então tem que tentar segurar pelo menos com o seriado, porque as animações da DC sempre são muito boas, as HQs também. Só que os seriados às vezes são muito bons dependendo da temporada, como Flash e Arrow, e outras temporadas caem bastante, muita gente não gosta, critica e tal. Acho que isso pode ser um ponto positivo e nada impede também de eles criarem outro Flash em outro universo, outro Arrow em outro universo, o que eu acho que eles não vão fazer, mas nada impede. E eu quero muito ver Constantine interagindo com o Monstro do Pântano. Eu não sei se isso vai acontecer na primeira temporada, acho bem difícil, mas caso aconteça, esperamos que seja coeso com a história e que seja bem encaixado. E como eu falei ali brincando, nada impede também do Flash alterar o universo ou ir para outro universo e encontrar o Monstro do Pântano, tá? Mas a gente ainda tá torcendo aí para que o seriado seja bem bom e faça bastante sucesso, porque a gente tá precisando de um seriado bom para DC. Monstro do Pântano estreia em 2019 sem data exata ainda para o lançamento.